Prontinho. Então, ok, pessoal, boa noite. A gente vai iniciar a aula hoje, então. A gente está na nossa 12ª aula, né? A gente vai falar hoje sobre as fases do caminho, tá? Baseado um pouquinho na minha experiência de Santiago, de Compostela, que eu não sei se todos conhecem, mas é uma rota de peregrinação que se inicia, então, ali no finalzinho da França, na parte oeste, e ela cruza toda a Espanha, então, a pé, até chegar em Santiago de Compostela, né? Que é já quase no fim da Espanha, ali em La Coruña. E alguns peregrinos continuam, então, fazendo essa rota até chegar em Finisterre e Múrcia. Para quem já fez a Trilha do Poder agora, conhece um pouco dessa história, sabe, né, como é impactante esse lugar. Mas eu vou falar hoje um pouco sobre as fases de um caminho, né, de quando você se dispõe a se colocar em um caminho que não precisa ser só físico, mas pode ser uma jornada também de automelhoramento, autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, né? E que existem fases. E que, se às vezes a gente não conhece essas fases, a gente desperdiça muita energia em algumas e acaba gastando muita energia em outras. Mas é um momento que a gente já talvez não tenha tanta energia para gastar assim, né? Então, fazer um caminho é exatamente como uma maratona, como uma corrida, né? Você não pode sair toda disparada, assim, você tem que ter fases a seguir. Mas para falar um pouco sobre as fases do caminho, e para que vocês entendam que o caminho não é só físico, mas ele é muito também espiritual, eu queria começar com uma pergunta a vocês, que é a seguinte. Vamos lá para o slide. Isso aqui vocês já estão, né? Quem está acompanhando as aulas já sabe o que é. A gente sempre repassa, escala das motivações. Isso aqui é algo realmente fantástico quando você consegue se encaixar ali hoje. E hoje a gente vai falar principalmente sobre generatividade. Aqui já passou um pouco da maestria, né? Que é entender o porquê das coisas, né? E se a gente está na generatividade, a gente está trabalhando com as nossas angústias, né? O que é muito importante. E com todo esse conhecimento, eu espero que a gente consiga ter essas experiências de pico e a gente saia desse limiar aqui que é a sobrevivência. Então é sempre isso que a gente está buscando, né? Lembrando que a gente talvez não, quando a gente fala de iluminação, quando a gente fala de automelhoramento, não significa que nós vamos estar constantemente no melhor estado, mas a gente vai estar em algumas partes do dia nesse estado. E o legal é que quando você identifica isso, você vai começando talvez a aumentar esse tempo em que você está nessa experiência de pico, né? Alguns chamam de flow, alguns chamam de iluminação, né? E que ele não é difícil de ser alcançado, né? Mas as pessoas acreditam assim que é como nirvana, né? Que você chegou uma vez e nunca mais vai sair de lá. Então isso torna quase impossível, né? Então é bom salientar isso. E hoje eu vou utilizar, gente, lembrando então, né? Primeiro, inteligência espiritual ela não fala sobre religião, mas as religiões trazem muita inteligência espiritual para quem as pratica, né? Independente daquela que você esteja, né? Então hoje a gente vai utilizar uma história do budismo, ok? Então assim, eu sempre gosto de comentar dizendo o seguinte: ninguém quer converter ninguém para o budismo, né? A gente só está utilizando uma história exatamente porque ela ilustra, assim como as parábolas que eu já utilizei também aqui de Jesus e tudo mais, uma história ou algo que a gente quer alcançar, tá bom? Então é somente por isso. Até porque eu mesmo encaro quase o budismo como uma filosofia, né? Eu acho que talvez em algum momento foi erroneamente classificado como religião, mas para mim o budismo assim como raiz ele está muito mais para uma filosofia de vida do que talvez uma religião. Mas isso é uma opinião muito minha própria, né? Eu acredito que se você consegue segui-lo ali, né, é fantástico também como apoio àquilo que você já acredita, né? Então é bem bacana por isso, né? Traz aspectos assim de muito questionamento, coisas que eu encontrei também no franciscanismo, né? Que é a minha origem espiritual, assim, falando de religião. Então são coisas bem bacanas, né? E que a gente consegue então fazer os comparativos e trazer para a inteligência espiritual. Mas hoje a gente vai falar de uma história muito bacana. Vocês sabem como é que Buda decidiu sair em busca da iluminação? Alguém tem, sei lá, alguma ideia? Já ouviu sobre essa história dos 4 portões? Quero saber de vocês. Vocês sabem como foi? Sabem quem Buda era antes? Eu vi ali que a Alexandra está dizendo que não com a cabeça, o restante eu não sei. Lia vai falar agora? Fala, Lia.
Dom, só para a sua câmera tá sem foco, não sei por quê. E do que eu conheço de Buda é que ele era uma pessoa assim que vinha de uma família, né, rica, assim, uma linhagem rica, pelo que eu me lembro, assim. Ele decidiu abrir mão disso de alguma maneira. É o que eu me lembro, assim. Não sei muito da história dele. Uhum. Deixa eu tentar dar uma limpadinha na lente da câmera aqui para ver se é isso, tá? Só um instantinho, então. Será que melhorou? Me digam aí. Melhorou um pouco? Enfim, mas vamos tentar levar assim, não sei o que aconteceu. Mas eu acho que deve ser alguma coisa da iluminação aqui, talvez hoje. Eu acabei não trocando as lâmpadas e tem uma lâmpada toda especial para colocar aqui, tá? Melhorou, melhorou, melhorou. Acho que era só as impressões que estavam mesmo na câmera. Menos mal. Então, assim, é mais ou menos isso que a Lia falou, né? Até tem um filme muito legal com Keanu Reeves que conta a história de Buda, um filme antigo, acho que 1994. E ele conta exatamente sobre a história do budismo tibetano, que tem alguém, eles estão buscando o próximo Dalai Lama, o próximo lama, né? Que não é o Dalai, mas é um próximo lama que vai reencarnar e por acaso esse menininho nasce nos Estados Unidos, né? Que é uma parte da tradição deles também. E aí eles vão ilustrando a história, né? E é muito legal. Por quê? Porque exatamente como a Lia comentou, Buda, né, o príncipe Siddhartha, ele era muito rico, né? Ele era filho de um rei e a mãe dele nasceu logo que ele morreu, então ele foi criado pela tia dele. Tanto é que ele tinha família, né? Tinha filhos, tinha esposa e tudo mais, coisas que talvez a gente quase não conheça, né? Porque não é muito comum a gente também se importar com isso. Mas sim, ele tinha uma família, ele tinha um castelo em que ele vivia e esse castelo era fantástico. Por quê? Porque o pai dele, como ele perdeu a mãe e tal, ele decidiu que ele iria fazer o filho dele a pessoa mais feliz do mundo. E como é que que ele fez, né, para isso? Ele acabou fazendo o seguinte: ele cercou o palácio de todas as maravilhas que poderiam existir. Então, ele não sabia o que era infelicidade, ele não sabia o que era chorar, não sabia o que era tristeza, porque todos os desejos deles eram satisfeitos. Ele tinha, assim, imagino, talvez a mulher mais bela que ele pudesse ter, os filhos talvez também com tudo que poderiam ter. Ou seja, ele não tinha preocupação nenhuma na vida dele, né? Então é interessante a gente pensar nisso, porque, veja, a gente ainda hoje, mesmo não sendo talvez reis ou rainhas, a gente busca fazer a mesma coisa pelo nosso filho, né? A gente os protege dentro de uma redoma para que eles não sofram. Então, Buda não sofria, vamos dizer assim, né? O príncipe Siddhartha. E ele não sabia o que era todas essas coisas, o que era desejo, porque toda vez que tinha um desejo era satisfeito, ele não sabia o que era tristeza, talvez até mesmo não soubesse o que era frustração, porque era mais ou menos como o pai dele, um gênio da lâmpada, assim, né? Ele pensava numa coisa e de repente, até pelo poder, né, financeiro que ele tinha, aquilo acontecia, né? E ele estava cercado, tudo era muito bonito. Até esse filme mostra exatamente assim, as coisas eram todas lindas, não tinha nada que fosse feio, sabe? Então era tudo muito especial. Só que um dia houve, se eu não me engano, uma parada, alguma coisa assim, e afinal, Siddhartha quis conhecer além dos muros do castelo, ele descobriu que tinha ele tinha um mundo fora do castelo, né? E ele pediu, insistiu muito para o pai dele para que ele pudesse ver o que tinha lá fora. E como o pai dele não negava nada, né? Ele acabou deixando. Então, olha que parábola legal, principalmente para quem é pai, para quem já é avô, para quem pretende ser pai, que chega uma hora que você não recusa nada, que a solução talvez até venha disso. Então, o que o pai dele fez? Né? Ele falou assim, eu vou me dar um tempo para fazer isso. E Buda tinha um amigo que era muito fiel a ele, era o melhor amigo dele, e o rei chegou e falou assim, ó, você vai ficar com ele, e aí o rei ordenou que tirassem todas as pessoas que não fossem bonitas, que não fossem saudáveis e que não estivessem felizes da rua. E colocou essas pessoas escondidas dentro da cidade. E falou assim, ó, a gente vai passar por tal rua e aqui não pode ter nada feio, tem que estar tudo muito bonito, tudo muito perfeito, né? Só que é difícil, né? E aí começou, então, chegou o dia que Buda ia caminhar por essa rua
E ele começou, tudo muito certo, bonito, flores, as pessoas bonitas, saudáveis e tudo mais, tal, tudo maquiado, né? Só que por algum motivo ele viu algo estranho, que ele percebeu que tinha uma outra pessoa que era totalmente diferente, porque eram pessoas que, contra a ordem do rei, acabaram aparecendo na rua. E o que ele faz, né? Ele pensa assim, mas tem alguma coisa errada. E então ele pede ajuda para o amigo dele para depois que chega no castelo, ele pergunta o que é, né? Ele fala, cara, você tem que me ajudar, eu preciso dar uma volta lá fora sem meu pai, né? E eu estou aqui contando a história com licenças poéticas, tá? Então eu preciso visitar lá na rua e tudo mais e tal. E o amigo dele, né, não nega para ele, amigo é amigo, tá aí para tudo. E eles vão para a rua. E aí ele começa a perceber que é muito diferente de quando ele foi da primeira vez. Porque ele chega num lugar e ele escuta choro. Choro e um choro diferente, né, que não era só de uma pessoa. E ele começa a perguntar, né, o que é aquilo. Então, num dos primeiros portões que ele vai, ele encontra uma criança nascendo. E ele vê lá toda aquela... Ele né, escuta toda a dor da mãe, os gritos, o sofrimento de nascer. E ele fica muito impactado com aquilo, porque até então ele não conhecia nada disso. E ele pergunta para o amigo dele, mas o que está acontecendo? Ele fala, ela está sofrendo as dores do parto. Ele fala, mas sofrer, o que é isso? Veja o nível, né, de cuidado e também de alienação que ele tinha das coisas triviais da vida. E ele fica assim, ele fala, eu quero agora percorrer toda a cidade. Ele chega num outro portão e tem uma pessoa de idade, mas bem velhinha, coisa que ele também não tinha tido acesso, né? E ele percebe que quando que isso tá esquisito, né? Porque ele não tinha ainda tido contato com esse tipo de pessoa. E quando ele vai para um outro portão, ele percebe que tem alguém já um pouco mais velho, que não é uma criança, também não é um adulto, e que essa pessoa está esquisita, ela não está bem. E ele pergunta para ele, o que está acontecendo? Ele fala, essa pessoa não é saudável, ela está doente. Ele pergunta, mas o que é doença? Né? Eu já não conhecia nascimento, nem velhice, agora me diga o que é doença. E o amigo dele tem que explicar, a doença é exatamente isso que ocorre. A gente nasce, a gente cresce, a gente começa a envelhecer e de repente a gente adoece. E ele pergunta, mas não há como ser diferente? Ele falou, olha, geralmente é assim que ocorre. E ele vai visitar então o último portão. E no último portão ele encontra as pessoas em volta de um cadáver. E ele fica perguntando, o que aconteceu com essa pessoa? Ela está dormindo, que ela não acorda, o que houve e tal? E o amigo dele fala, não, na verdade ela está morta. E ele pergunta, mas o que é a morte? E o amigo dele responde, a morte é o que acontece principalmente depois da velhice e da doença. Então, geralmente as pessoas vão nascer, elas vão envelhecer, vão adoecer e aí vão morrer. E para ele, aquilo foi um choque de realidade muito além do que talvez ele suportaria, né? E ele volta assim com aquela ideia fixa na cabeça que ele já estava predestinado a alguma coisa. E que tudo que ele fizesse não ia mudar nada. Por quê? Porque ele já tinha nascido, ele já estava na fase adulta, ele ia provavelmente envelhecer um pouco, ia adoecer e iria morrer. E o que tinha sido vendido para ele pelo pai dele até então é que a vida era, né, um mar de rosas e de felicidade. Coisa que depois ele fica achando estranho. E aí ele toma uma decisão, ele acha assim, ele começa a pensar sobre isso e esse pensamento se torna fixo na cabeça dele. Até que ele decide exatamente isso. Ele fala assim, eu não concordo com isso, não concordo que o ser humano tenha somente essas opções. A gente não pode estar destinado a vir a esse mundo, nascer, morrer, envelhecer e depois morrer. Tem que ter coisas a mais aí, né? E aí é quando ele decide, então, deixar a família dele, né? Ele sai, assim, sem avisar ninguém, acho que, se eu não me engano, deixa uma carta para a esposa, alguma coisa assim. Depois a gente pode trazer essa história e deixar no grupo com mais detalhes. E ele decide partir, então, em uma busca, exatamente para vencer essas 4 coisas. O nascimento, né? A velhice, a doença e a morte. E no começo ele faz coisas assim mirabolantes, ele procura mestres que vão fazer ele sofrer demais, porque os mestres acreditavam, se você vir aqui e ficar, sei lá, sofrendo, né? Sentado, sei lá, de joelhos numas pedras, de ponta cabeça, você vai ter que agora ficar na água fria, e coisas desse jeito assim.
pera aí que eu acho que meu celular tá com um probleminha que eu vou ter que passar para outra câmera, tá? Não está legal. Então, o que ocorre é que ele acaba, então, fazendo essa busca, e no primeiro momento era de muito sofrimento, tá? E aí, o que que ocorre? Ele percebe em algum momento que esse sofrimento não está ajudando ele na busca espiritual dele. Pelo contrário, tá fazendo com que ele se torne ainda mais, né, dentro daquelas coisas, talvez até adoecendo e tudo mais. Então ele começa a pensar que aquele não é o caminho. Então ele começa a procurar pessoas que tentem ajudar ele. Só que essas mesmas mestres que estavam ajudando ele antes através do sofrimento acabam ficando chateados com ele e até mesmo virando as costas para ele. Então é legal nesse filme, depois se vocês puderem assistir, eu vou tentar achar o link. Não sei se na Netflix tem. Mas mostra exatamente isso, até as pessoas rejeitando ele porque disseram que ele tinha abandonado o caminho, porque ele deveria ter continuado, né, nessa busca pela verdade através do sofrimento. Então isso já vai mostrando algumas coisas pra gente, né? A maioria de nós, quando busca se libertar das coisas que acontecem geralmente na nossa vida, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, a gente acha que a gente vai ter que começar a sofrer. E chega um momento em que, então, que Buda, ele percebe que não está adiantando. E ele ficou anos nessa, sabe, buscando o sofrimento para ver se isso melhorava ele como ser humano. E aí tem uma história até que eu conto na trilha do Poder Agora, que é a história da pedra, de como ele encontra o caminho do meio, né? Que ele estava meditando em cima de uma pedra há muito, muito, muito tempo, porque ele acreditou então que o caminho seria esse, né? Tentar meditar e se encontrar. E aí é quando um Deva aparece, né? Que é uma entidade do budismo, e ele pergunta, né? O que você está fazendo aí? Ele fala, eu estou aqui, né? Meditando e tal. E esse Deva pergunta, né? Mas essa pedra está aí há quanto tempo? Ele fala, muito tempo. O Deva, o pastor, pergunta, engraçado, ela não se iluminou, né? Ela continua sendo uma pedra, mesmo parada há muito tempo aí. Então, nisso estava passando um barqueiro, e dentro desse barco tinha um mestre de música com seu aluno, e ele fala, né, olha, se você apertar demais vai estourar a corda, e se você afrouxar de menos não sai som. Você tem que sempre estar afinado, tem que procurar o equilíbrio, o meio. E aí começa a história de todo o caminho do meio. Né? Quer dizer, eu não posso sofrer tanto, mas também não posso ficar vivendo somente de felicidade, porque eu acho que é um pouco impossível, né? E aí, quando ele continua essa busca pela verdade, chega um momento em que ele se ilumina. O que é o se iluminar, né? É quando ele começa, ele tem consciência de todas as vidas dele. E aqui eu também tenho as minhas teorias, né? Que falam das reencarnações que ele teve para trás e tal. Mas eu acredito que, mesmo que não houvesse reencarnação, vamos imaginar que se você fosse consciente de todas as escolhas que você fez na sua vida até agora, já não estaria valendo bastante. Só de todas as escolhas e tudo que lembrar da sua vida, desde talvez ali da mais da primeira infância, das suas primeiras lembranças e primeiras experiências que você teve com seus pais, com as pessoas que te cuidavam, com as pessoas que estavam. Você imagina você poder ter riqueza de ter consciência disso? Você teria consciência de todas as coisas que te formaram e talvez você nem saiba, né? Então, dos medos que você teve de ser deixado, abandonado algumas vezes no berço, dos ciúmes que você teve talvez do seu pai com a sua mãe, da sua mãe com o seu pai, dos ciúmes e o que levou você a ter ciúmes dos seus irmãos, das pessoas que te cercavam e por que esse medo ocorria. Vocês entendem? Então, mesmo que não exista uma reencarnação, se a gente tomasse consciência somente dessa vida, de todas as vidas que a gente teve nessa vida, porque nós temos vidas diferentes, né? Eu acho que já seria perfeito e já nos tornaria pessoas assim iluminadas, né? Então, esse é o meu modo de resolver a questão da encarnação. Mesmo que você não acredite, né? Você não tem essa crença que tem coisas anteriores, mas se você conseguir, então, somente tomar consciência dessa vida, né? E Buda, pelo que a história conta, teve consciência de todas as vidas que ele reencarnou desde o início até o final, e por isso que ele é iluminado, porque ele despertou, ele conhece tudo sobre ele. Mas não vamos tão longe, então, porque é muito difícil, às vezes, né, saber desde a nossa infância. Mas vamos pegar, então, da nossa fase, talvez, de adolescente até aqui, que muita coisa já aconteceu. Mas ainda está longe, então vamos pegar da nossa fase adulta, até onde nós estamos, mas ainda continua longe. Vamos pegar, talvez, os 5 anos anteriores, do último ano,
E aí eu vou um pouco mais longe para ficar ainda mais fácil. Se eu tiver consciência somente do agora, sempre, e de maneira contínua, daqui a 5 anos o que vai acontecer? Eu vou ter consciência dos meus 5 últimos anos, que já está muito bom, né? Saber entender por que eu agi daquela forma, por que eu respondi desse jeito, por que quando falam de determinada forma comigo, eu acabo respondendo de tal forma, por que meu relacionamento é desse jeito, por que eu me relacionei com essa pessoa, por que eu faço o que eu faço, qual é a profissão que eu tenho, eu amo isso. Vocês entenderam como é complexo se a gente fizesse isso somente no agora? Mas imagina então ter consciência disso de hoje até lá para trás. Mas já que não dá, então eu acho que essa história principalmente traz para a gente o quê? Tenha consciência então de agora até o final. Parece difícil? Considerações, gente? Vocês estão quietinhos, não sei se a história tá boa, se ela tá dando sono, que é sexta de noite, né? Tá boa, tá muito boa. Espera que eu não te escutei. Espera aí, só um pouquinho. Pode falar de novo, Lia. Só disse que tá boa a história, sim. Tá boa, muitas reflexões. Então tá, então continuando, tá? E claro que quando eu falo dessas coisas, eu já disse, eu não estou dizendo que eu consiga fazer. Mas uma coisa que eu me travei por muito tempo, eu era inconsciente, mas tomei consciência era o seguinte, né? Às vezes, quando eu não consigo fazer algo, mesmo sabendo do que eu deveria ser feito, eu me deixava meio para trás, assim, para não falar só porque eu não consigo fazer. Mas depois que eu sei a história que eu contei para vocês já lá do Gandhi, o chocolate, né? Isso ficou mais latente. Mas até isso também, a gente tem que ter consciência que a gente, às vezes, mesmo não estando no estado desperto, às vezes a gente consegue ver no outro coisas que talvez ajude ele. E a gente falou algumas aulas atrás sobre a correção fraterna, né? Que quando você se nega, às vezes, a apontar algo que possa melhorar no outro, isso também é uma falha sua, né? E provavelmente, para aqueles que acreditam no juízo final, talvez isso pese um pouquinho na balança, né? Porque todo mundo sempre diz, salve primeiro os outros e depois você será salvo. Por quê? Né? Você vai se trabalhar junto nesse processo. Então, a primeira coisa talvez é não ter vergonha de, mesmo sendo imperfeito, buscar sair desse caminho, né? Porque a primeira consciência é essa, eu tenho que sair desse caminho. Então, Buda dizia mais uma coisa muito interessante. Ele dizia que quando nasce uma pessoa, nasce uma insatisfação. Porque não tem outro bichinho na face da Terra como o tal do ser humano, né? Totalmente insatisfeito com tudo. Eu estava vendo agora pela chuva, a gente querendo chuva e agora as pessoas reclamando, pô, mas tá chovendo, não sei o que, não dá para fazer as coisas, tem que se molhar. Eu estava até falando, gente, se a gente precisar ficar uns dois finais de semana aí sem atividade, sabe? Para chover, assim, nossa, eu não vou nem reclamar, porque era o que a gente precisava. E daí da pandemia estavam reclamando porque, nossa, tá tudo muito livre. Até agora tem um decreto dizendo, não, talvez vai fechar tudo. E as pessoas, meu Deus, vai fechar tudo. Né? Então, quer dizer, as mães nas escolas que eu acompanho lá, né, do meu filho, no começo era assim, ai meu Deus, será que a escola não vai fechar logo? Porque como é que eu vou mandar meu filho com isso? Vai que ele morre, não sei o que, toda aquela coisa, né? E aí, quando fechou a escola, eu não aguento mais, né? Tipo assim, não dá para ficar com as crianças o dia todo e tal. A gente tem que achar alguma coisa para fazer e não sei o quê. Agora que a aula tá voltando, não, eu não vou mandar, porque eu tô com medo ainda. Então, quer dizer, a gente sempre está satisfeito com o que está ocorrendo no momento. E daí gera todas as nossas piras, as nossas frustrações. Por quê? Porque a gente não tem controle de nada, né? Se eu mando, por exemplo, alguém para a escola ou não, Miguel, no caso, se for para ele pegar o tal do Covid, ele vai acabar pegando. Claro, tem que ter esse cuidado, mas a escola está tomando cuidado. É diferente de ser imprudente. Eu dizer assim, não, agora eu vou pegar a criança e vou jogar no meio lá de 5.000 pessoas, eu não estou nem aí. Não, a escola tem todo um protocolo, né? Está todo mundo seguindo o protocolo, então é bacana. Então, quer dizer, a gente tem que entender, assim, o que realmente a gente quer, né? E lembrar que, às vezes, a proteção demais causa exatamente isso que a gente falou aí sobre a questão do príncipe Siddhartha, né? Que era cercado somente de beleza, de saúde e de tudo mais. Quer dizer, talvez essa história nunca caiba tão bem como agora, nesse período, né? Só que a gente sempre carrega essa insatisfação. Se a mulher está loira, ela quer ser morena. Se ela é morena, ela quer ser loira. E se o cabelo é liso, ela quer ter o cabelo encaracolado. Então, a mulher é mais fácil ainda de notar isso, né?
que existe essa insatisfação. E os homens também, né? Eu queria ter barba, não tem, não sei o quê. Então, sempre a gente está carregando isso. E a gente tem que tentar entender, principalmente, assim, por que essas insatisfações, elas nascem no meu coração? Será que elas não estão ali exatamente para tirar o foco do meu caminho? O que eu quero de verdade? Será que essa insatisfação é genuína? Ou é algo que o meu ego e a minha cabeça projeta para que eu não veja realmente o objetivo? Que seria mais ou menos como eu adoro aquela bússola do Jack Sparrow, né? Que apontaria para onde você mais deseja, mas quando está na mão dele, aponta para todos os lados de forma maluca e sem direção. Por quê? São tantas as coisas que eu desejo e quero, são tantas as coisas que eu também não quero, que fica difícil, às vezes, eu definir até mesmo para mim qual é a direção a seguir. Então, é importante a gente saber que a gente vai ser insatisfeito e também isso não é tão ruim, né? Porque senão nós seríamos talvez conformados, que também não é bom. Tipo assim, minha vida é como é, eu sou assim e eu não posso mudar. Você me conheceu dessa forma e eu nunca vou mudar. Quando você me conheceu, eu era assim, agora você quer me transformar? São coisas que provavelmente eu disse ou vocês disseram em algum momento da vida de vocês. Enquanto nós deveríamos dizer assim, talvez aquela reclamação, aquela coisa que trouxeram, aquele feedback, gere uma insatisfação nossa em busca de melhoramento. Então, o problema nunca é o desejo que você sente. Nunca é o sentimento, vamos dizer assim, nem o desejo. Mas é o que você faz com esse desejo. Quando você escuta, você fica com raiva e fica insatisfeito com a pessoa, ou você escuta aquilo, se acalma e fica insatisfeito com o seu comportamento. A pessoa não está julgando você. Está julgando o comportamento que ela gostaria que fosse mais apropriado. E aí você vai lá e muda. Essas são as fases do caminho, né? Então a gente nasceu dessa forma, a gente vai envelhecendo e a gente vai adoecendo. Por quê? Porque a gente fica no ciclo. Muitos chamam de samsara, né? Que é um ciclo que se inicia e ninguém sabe quem termina. A samsara é isso, é o ciclo da vida. Ninguém sabe quem começou o ciclo da vida. Ninguém sabe quando vai terminar. Mas todos nós passamos por esse ciclo, que geralmente tem essas 4 partes, tá? Então, quando a gente traz isso, não só para a nossa vida inteira, mas para partes da nossa vida, a gente consegue entender o seguinte. Há momentos em que eu vou estar nascendo para uma realidade, e aí, se eu não tomar conta disso, não ser consciente, eu vou entrar nesse ciclo, vou envelhecer, vou adoecer e vou morrer. E o que morre, às vezes, não sou eu, meu corpo físico, mas morre uma relação que eu tenho, um relacionamento que eu tenho, um casamento, uma relação com o filho, uma relação com as pessoas do meu trabalho. Vocês entenderam? Então, quando a gente fala de perdas e de morte, a gente não está falando sempre da morte. Eu sempre cito para vocês, quando a gente tinha aula de tanatologia, todo mundo arrancava os cabelos, porque todo mundo acha que o estudo da morte e das percas é somente a gente falar da morte. E a morte deveria ser a coisa que menos nos incomoda. Por quê? Porque não tem como sair. Mas desse ciclo das 4 etapas, a gente pode sair de pequenos ciclos da nossa vida. Então, assim, eu tenho um relacionamento de amizade com alguém que eu não quero perder. Será que eu estou dando atenção para esse círculo, para verificar onde eu estou? Será que eu estou nutrindo bem esse relacionamento de amizade com esse meu irmão, com esse meu amigo? Dentro de um casamento, né, seja o esposo ou a esposa, será que eu consigo verificar qual é o ciclo que eu estou? Será que assim, esse nascimento dessa relação nova, ele está se encaminhando bem, está saudável, ele só está envelhecendo, se encaminhando para ficar doente e daí morrer? Porque se eu tomo consciência que eu tenho que ter uma vida melhor, vamos dizer fisicamente, né? Se todo mundo seguir uma dieta livre, assim, eu vejo pelo Miguel, se ele pudesse, ele comeria Burger King, talvez todos os momentos, na hora do café da manhã, daí no almoço, no jantar, seria nuggets. Eu posso deixar ele fazer isso? Não. Até daí eu acho que eu já citei para vocês. Um dia ele assistiu aquele desenho do Bop Pai, Bop Filho, e o pai troca com o filho. Ele fala, não, agora você é o pai e eu sou o filho, pode fazer tudo. E ele vai lá e começa a comer, dá para o Bob Pai tudo que ele gostaria, sorvete, chocolate, doce, e ele fica doente. Ele fala, o que aconteceu? Ele falou, porque você não está cuidando de mim, você fez tudo que eu queria. Olha só que legal, né? Um desenho de criança que já trazia muita coisa pra gente. Então, quer dizer, quando eu quero ter uma vida saudável, eu começo a me cuidar, eu começo a prestar atenção no que eu estou comendo, no que eu estou colocando para dentro, vamos dizer assim, no que eu estou bebendo, né? Eu começo a fazer exercício, eu começo a dar uma olhada no espelho para ver como é que tá, né? Para ter aquele feedback meu mesmo, assim, cara, tá legal. Não, ainda não tá bom. Eu vou no médico, vou no nutricionista,
Quer dizer, a gente, quando é fisicamente, a gente faz tudo isso. E quando é uma relação? Quando é uma ligação com uma outra pessoa? Será que a gente está acostumado a fazer isso? A percorrer esse mesmo caminho para que a gente não envelheça em dois? Eu digo para vocês que são poucas as pessoas que fazem isso. E eu mesmo, às vezes, alguns amigos que se afastam falam, meu Deus, cara, não é culpa da pessoa, eu deveria ter nutrido melhor essa relação. Porque às vezes eu falei só de mim, a pessoa precisa também que eu saiba dela, não por obrigação, mas porque eu preciso saber, né? E existe toda uma discussão se a gente pode fazer o outro não feliz, né? E tem dentro do livro do Viktor Frankl, lá Em Busca de Sentido, ele diz, né, que dado que o nosso objeto de afeto são as pessoas, e quando você perde todas as pessoas que você ama ou te amam de perto, você se sente triste, porque é o que aconteceu no campo de concentração. O que as pessoas mais queriam fazer é reencontrar outras pessoas. Ele diz não que elas são responsáveis por toda a nossa felicidade, mas elas criam um ambiente para que a gente seja feliz. Porque quando você não tem nada, o que você mais gostaria de ter é a pessoa que você ama ou te ama do teu lado. E quando vocês vão, principalmente quando vocês estão nesses desafios dos trackers, estão em montanhas, o pessoal que vai ter oportunidade o ano que vem, vocês vão perceber. É muito mais completo se você tem alguém que você ama do seu lado. Eu tenho um grande problema das últimas viagens. A Ana foi comigo em quase todas. Parece assim que se ela não for, por exemplo, eu não sei, eu fico ansioso, perde o sentido. Porque claro que eu quero mostrar aquilo para todo mundo, mas se eu tiver ela do meu lado, parece assim, ó, não tem tempo. O tempo pode fluir, o tempo pode correr, eu posso passar 14, 15 horas na montanha e não há problema nenhum. Mas se ela não tá, sei lá. Eu estou contando para todo mundo, mas para quem eu gostaria de estar compartilhando é com ela. Então vocês entendem, não é que ela me faz feliz, mas ela cria um ambiente em que a minha felicidade é mais propícia que ocorra. Ela não tem responsabilidade em me fazer feliz. Isso que é o mais bacana, né? Que não se preocupe. Ela simplesmente é, e ser já faz com que isso aconteça. Entendeu? Então, a mesma coisa funciona nesse ciclo de nascimento, de crescimento e de morte. Quando a gente nutre a outra pessoa com boas coisas, a gente vai ter isso. E no nosso trabalho também, né? O que acontece geralmente quando a gente recebe um feedback? Seja da nossa gerência, seja da nossa chefia, ou até mesmo de alguém que está um pouco abaixo. A gente surta, né? É aquilo que a gente falou numa outra aula, às vezes o teu chefe foi lá e te deu 49 feedbacks positivos. E lá no meio, assim, até ele já deixou no meio para não causar estresse, né? Ele falou assim, e você um dia veio com uma cor de roupa que eu não achei legal. Pronto, aquilo já... Vou sair dessa empresa porque eu não aguento mais, que não sei o quê, porque ele falou da minha roupa, e blá, blá, blá. Né? E isso ocorre, gente. Eu vejo até mesmo pelas trilhas que eu conduzo. Às vezes eu perguntei a galera, foi legal? E todo mundo, cara, foi muito bacana, não sei o que. Tem alguém que vai falar, cara, foi legal, mas talvez se tivesse, sei lá, um Burger King ou um banheiro químico no meio da trilha, seria fantástico. Quer dizer, chega a ser um feedback que é absurdo, mas para mim eu fico, meu Deus, cara, o que eu posso fazer para que isso se resolva e não sei o quê? Porque se ela pedir um banheiro químico é uma necessidade que ela tem, será que não tem que ter no meio da trilha? E aí às vezes tem 30 pessoas que foram para um passeio e falam, cara, tá tudo legal, tudo muito bacana, obrigado. E uma pessoa fala, não gostei, pronto, acabou o dia. Quer dizer, não que eu tenha que deixar de lado esse feedback negativo, eu tenho que buscar uma solução para que não ocorra, né? E uma das coisas que eu aprendi é que clientes difíceis são os melhores, por quê? Porque eles realmente mostram para você aquilo que tem que ser melhorado. Então, chefes, cônjuges e crianças e pessoas que te cercam, que são difíceis, às vezes são seus melhores mestres. Como a Monja Tenzin Palmo fala em algumas situações, ela fala assim, agradeça, né? Porque eles que fazem você ser uma pessoa melhor. Então, até tem um vídeo aí de final de ano que eu tô achando muito legal, que a pessoa fala assim, para aquelas pessoas que eu magoei nesse ano de 2020, melhorem, porque daí eu não preciso magoar vocês no ano que vem. Quer dizer, de certa maneira isso também é interessante, né? Porque assim, às vezes o problema não está só na gente, tem outro aí que precisa ser melhorado. No caminho de Santiago, eu percebi exatamente essas fases acontecendo comigo. Né? Então, a primeira semana, até no livro, né, que eu ajudei a escrever, o último capítulo, que é Tempo, né, Eterno Presente,
que é um capítulo que eu acho que de todos é o capítulo assim de uma abordagem mais prática, de uma história, né? Os outros são coisas muito bacanas e bem técnicas, assim, tem coisas assim para você seguir e fazer. E esse último capítulo que eu escrevi é um pouco mais de reflexão, por quê? Porque são experiências que eu vivi e trouxe para o livro. Então, depois quem quiser saber mais, não tem o livro ainda, pode falar comigo. E eu percebi que a primeira fase é a infância, que é quando você não sabe nada do caminho e você precisa pedir para todo mundo, você é dependente de todo mundo. Então, é quando vocês chegam na trilha, por exemplo, né? Primeira trilha que vocês estão fazendo, vocês não conhecem ninguém, e aí como é que funciona? Ah, e como é que o link do WhatsApp, onde é que tá? Ah, tá lá no e-mail. Ah, e como é que eu faço para chegar? A localização também tá no e-mail. Ah, tá tudo no e-mail? Sim, mas e como é que é o horário? Ah, tá no site. Quer dizer, é todo um nível de levar vocês para uma consciência. Aí vocês vão para a primeira trilha, senão vocês já estão safo. Às vezes alguém até pergunta no grupo, cadê a localização? Ah, o cara nem olhou no site, né, cara? Tá lá escrito no site, é só entrar lá na troca do e-mail e ler o e-mail, né? Vocês perceberam? É tudo nível de consciência. E o horário? Ah, não, eu já sei que tem que chegar 15 minutos antes. Então, porque chegou no horário lá, eu já vi que, eu comprovei que realmente o pessoal vai embora e quem chegou atrasado fica. E o que tem que levar, né? Então, quer dizer, são tudo níveis de consciência que vocês vão passando. Aí vocês vão na vida do poder agora, nossa, cara, que coisa louca, né? Tinha uns caras lá, derrubaram eles, deram um lenço no pescoço, sei lá, nem quero isso, deve ser alguma coisa de religião, sei lá, tem 5 minutos, daí, algumas semanas depois, viu? Tem 5 minutos para me falar do Trackers para você? Não é assim? Você tem 5 minutos para me falar? Todo domingo a gente se reúne, vamos fazer isso e tal, a gente vai transformar a sua vida. Então é muito legal. A Lia tá ali, né, com a... Ó, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês do Trackers, a gente pode conversar? É mais ou menos assim. Vira, né? E isso é legal, porque você se identifica com o que está acontecendo. Você faz parte. A Trackers, a gente tem muito disso de assim, vem comigo, entendeu? Tipo assim, é uma empresa, sim, mas muito mais é um estilo de vida, é uma comunidade, são pessoas que estão ali buscando um bem comum, né? Quer realmente se melhorar e tudo mais, como a gente fala, né, da nossa filósofa Tayla, que deu um slogan novo, né, que não é sobre subir de níveis, subir montanhas, mas subir níveis, né? Então é tudo isso. E aí a gente tem a fase da adolescência, que no meu caminho era a segunda semana. Então assim, eu já sei mais ou menos como é que é, o horário que eu acordo e assim, daí alguém fala para você, viu, não corre tanto, reduz um pouquinho o peso, você fala assim, a pessoa não sabe de nada, cara. Aquela coisa da adolescência, né? Deixa que eu sei. Eu vou fazer do meu jeito, porque o meu jeito é melhor, esses caras aí não sabem de nada, né? Tipo, estão ainda fazendo, não sei o quê, já passaram. E aí, no meu caso, por exemplo, foi os meus joelhos que foram na segunda semana. E aí tive que andar 3 semanas, mais 2 semanas, uma semana pelo menos, com o joelho destruído. Por quê? Porque eu ficava correndo para ver as coisas dos Pirineus, mochilona lá com 8 quilos e eu correndo, né? Adolescente, a gente é meio demente nessa fase. Se a gente pudesse voltar e dar um ESC em tudo, a gente voltava em algumas coisas. E aí chega na fase mais tranquila, que é a fase adulta, né? Que você já falou assim, então esses são os erros que eu cometi, eu tenho que dar um jeitinho de não cometer, porque isso tem me atrapalhado, né? A adolescência, trazendo para Trackers, são os pandas. A gente fala que existe a maldição dos pandas. Você chegará a panda, mas não passará de panda. Porque é quando você já experimentou, você fala assim, cara, eu já fiz a trilha do poder da agora 2 vezes, já fiz 2 trilhas noturnas, eu já fiz 2 rapéis, fiz um desafio. Não há nada mais que eu não saiba fazer. Vou tocar agora vou sair pelo mundo explorando e não sei o que. Aí você vai, opa, não é bem assim. Puta, mas apareceu um rapel novo que eu nem sabia que existia. Agora os caras inventaram um desafio lá de andar no meio da água. Como isso? E aí aqueles que realmente têm vontade vão evoluir para o corvo, vão evoluir para o puma, vão evoluir para uma serpente e tal. Por quê? Questão de foco. Só que somente o foco na atividade não garante que você vá adiante. Porque você fala assim, mas a trilha noturna eu já fiz. Esse rapel também eu já fiz. E tudo mais e tal. Só que daí quando você passa a entender que não é o local, mas a experiência que muda, as pessoas que mudam, o seu ânimo que muda, o ânimo do Carlos que está lá conduzindo mudou. Eu vou ter que, quer dizer, é tudo isso que muda. Aquele dia eu estava com medo, hoje eu tô, né? Então tudo isso muda. Não existe trilha igual. Exato. Ainda mais se for a trilha de iniciantes do poder agora, gente. Nunca eu fiz uma trilha que fosse igual a outra. Sempre é muito diferente, sempre é muito especial. Afinal, todas as trilhas
Tá? Não tem nenhuma que eu falo assim, meu Deus, cara, que saco, né? Vai ser de novo essa trilha e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, é isso que ocorre, porque as pessoas mudam, o clima todo muda, né? O campo, assim, das pessoas, o hipercampo que a gente chama, né? Ele muda todo. Por quê? Porque as pessoas estão com vontades diferentes. Tem um grupo que é mais, que eu sei que vai responder mais, é mais colaborativo, tem outro grupo que já é mais calado, então você tem que, o que eu faço para chegar no coração desses caras? Como é que... Tanto é que se vocês perceberem que na Trilha do Poder da Agora, eu conto a mesma história, mas se a gente fosse filmar todas as vezes que eu contei, eu falo, cara, não é a mesma entonação, não é o mesmo olhar, ele está olhando para outras pessoas, está olhando para um grupo específico, por quê? Porque é isso que você tem que ir sentindo e fazendo, né? E a vida adulta, no caminho, é exatamente ali pela terceira semana, quando você fala assim, que legal, já passei da metade do caminho, já você tem umas coisas para dar risada que você não faria, né? Tipo, cara, fui lá. A que eu dou mais risada é quando eu fui pegar um bocadilho. Bocadilho é um sanduíche de pão com presunto e queijo. Eu lembro até hoje que eu fui num lugar que parecia ser muito legal e o cara e eles lá têm o hábito de pegar tudo com a mão. Eu falei, quero um bocadilho. O cara pegou, falou, qual pão você quer? Eu escolhi. Ele foi lá e abriu o pão na mão, assim. Sem luva, sem nada, né? Aí ele perguntou para mim, que tipo de presunto você quer? Eu falei, esse aqui. Daí ele foi com a mãozona assim, esfregou o presunto no pão e pá no pão. E ele perguntou para mim assim, você vai querer qual queijo? Foi lá e pegou o queijo com a mão, colocou no pão. Ele falou, esse queijo aí. Ele foi lá e pegou. Aí ele falou, falta só uma coisa, você quer manteiga ou maionese? Eu falei, não quero nada. Porque senão ele ia pegar a mão, tacar a manteiga e pronto, né? Ia passar no pão ali. Eu falei, não deixa assim, porque eu não tenho hábito de comer nem manteiga nem maionese. Então, são coisas que eu não faria de novo. Mas a vida adulta, ela vai trazendo isso. Você já passou da metade, você já tem coisas que você está colecionando na sua mochila, você já tem histórias, você já tem pessoas que partiram, né? O caminho de Santiago é muito legal porque eu passava no máximo, sei lá, 3 dias com cada pessoa e ela partia. Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade era exatamente isso, ver os meus amigos partir ou depois de criar uma dependência, deixar com que ele fosse, sabe, sem muito sofrimento. Isso acontecia a cada 2, 3 dias. Eu conhecia uma pessoa, conversava muito com ela, de repente, acordava no outro dia, não via mais. Saiu mais cedo, saiu mais tarde, resolveu parar em outra cidade. Então, para mim, foi um grande aprendizado, né? Você já não está mais tão preocupado em chegar rápido, você já está numa fase mais tranquila e tudo mais, então isso que ocorre, né? E a fase da velhice é quando você percebe que está acabando. Aí você faz N planos, você fala, eu poderia ter feito dessa forma, eu não passei ali porque eu estava com preguiça, tal dia eu estava com pressa, devia ter parado lá daquela senhorinha, conversado com ela, não entrei naquela igreja que eu queria porque tinha um grupo que não queria. Então é a época de talvez se arrepender. Mas também é a época de falar, cara, mas eu fiz isso e foi muito legal, foi muito bacana, valeu muito a pena, né? E aqui eu gosto sempre de citar que tinha algumas pessoas que iam em grupo e elas não viam nada do que elas queriam. Elas não conseguiam... uma gostava de comprar, a outra não gostava, uma gostava de passear, daí a outra não gostava, uma gostava de entrar à igreja. Por isso que às vezes muita gente fala assim para mim, eu quero ir na trilha, eu quero fazer essa viagem, mas eu não conheço, mas nenhum dos meus amigos vai comigo. Eu falei, cara, essa semana mesmo eu falei para uma moça, eu falei, olha, eu fui fazer o caminho de Santiago por isso e contei da história da minha irmã. Eu falei, pô, minha irmã foi isso, assim, ela não tá mais viva e tal. Eu falei, você imagina se ela pudesse ter a dádiva que você tem de ir para qualquer lugar, mesmo que fosse sozinha? Você imagina como seria legal ela poder... Então, e ela não pode. Você pode exercer essa escolha de assim, eu vou em tal lugar mesmo que eu vá sozinho. Não é libertador como você pode fazer isso? Fazer o que você quer, independente de outras pessoas quererem a mesma coisa, sabe? Então é uma fase que na vida adulta e na velhice você já começa a entender, tipo assim, eu vou fazer o que eu quero, o que eu der bem na minha telha, né? Que é uma adolescência com consciência, vamos dizer assim, né? Você tem um poder interior e uma maestria muito grande. Só que aí você olha para a última plaquinha lá, tá lá, 58 quilômetros, 30 quilômetros, 5 quilômetros, e aí acabou. E daí? Será que você viveu o seu caminho na sua plenitude? Será que você tem consciência de todos os seus passos até ali? Né? Então você começa a sentir uma tristeza, não mais porque falta muito tempo. No início é porque faltava muita quilometragem.
No meio era um alívio porque já estava na metade. No fim, é uma tristeza porque está acabando. Então, a gente pode jogar isso primeiro para a nossa vida. Já passamos aí provavelmente pela nossa infância e adolescência, né? E agora estamos na nossa vida adulta, se encaminhando para a velhice. Então, ter consciência dos bons hábitos que a gente tem que ter para não ter uma velhice ruim, para não adoecer ao máximo do que a gente pode. E principalmente pensando, então, nas nossas vivências, ter vivências que façam com que minha vida tenha valido a pena. Né? Sempre aquilo que eu digo, ter a sua própria estratégia de vida, porque se você não tem uma estratégia de vida, você faz parte da estratégia de alguém. E geralmente o papel que essa pessoa destinou para você na estratégia dela talvez não seja de protagonista. E daí? Já imaginou? Você viver como coadjuvante para sempre ou um simples figurante na vida de alguém? Porque você não pensou na sua vida e não elaborou uma estratégia para que você pudesse ir até o final? São coisas impactantes, né? Fazem a gente refletir muito. E eu me lembro que eu cheguei em Santiago. E eu não queria chegar, porque ia acabar. E eu teria que voltar para a minha realidade. Mas ainda eu tinha um pouquinho mais a fazer. Daí eu até coloquei isso. Então talvez exista uma vida após-morte, né? Porque eu terminei Santiago, mas quando acabou Santiago, gente, foi que meu caminho começou de forma fantástica. Olha o que aconteceu. Eu fui de Santiago até Finisterre. Quando eu cheguei em Finisterre, não tinha mais nenhum lugar no albergue municipal. A cidade estava cheia de peregrinos. Cheia que eu digo assim, se tem 30 peregrinos, a cidade já está cheia, tá? E aí o cara do albergue falou, olha, tem um hostel particular, você pode ficar essa noite lá, Le Perron, acho que lembro até hoje o nome do hostel. E aí você vê o que você vai fazer. Mas se você não tiver lugar, você faz o seguinte, amanhã você passa aqui, pega um colchão. Lá na praia do outro lado tem uma gruta, e você passa uma noite lá. Eu falei, puta, interessante, né? Tá, então fui lá até o hostel e pensava ainda de voltar até Eunate. Eu falei, será que eu volto até Eunate? Então, mas não vai dar, tá muito longe, não sei o quê. De Eunate vocês vão saber mais no quem fizer o Poder do Agora, né? Que é bem importante. E aí, enfim, fiquei no hostel e eu fui, tem o Santuário da Virgem da Barca lá, né? Que uma história conta, então, que Maria apareceu com os anjos lá e existe uma barca de pedra virada, que você for lá e fizer um desejo e ela tremer, ela vai ser concedida. Eu fui lá e quase teve terremoto. Tá o Trekkers aí. E aí eu vi começou a virar o tempo, assim, com uma tempestade e assim, é um cabo que ia dentro do mar, Muxa, né? E aí tinha uma moça, assim, ruiva, no final de umas pedras, e um pescador passou para mim e falou assim, olha, eu tentei avisar ela, eu não consigo ir até lá, se você puder ir lá buscar ela, porque se a chuva vir, ela vai morrer afogada, não sei o quê, porque as ondas vão bater aí 2, 3 metros, vão levar ela. Falou em espanhol comigo. E aí eu comecei a chegar perto dessa moça, eu falava com ela em inglês e tentava, e ela não ficava assim, né? Daí eu falei assim, de onde você é em inglês, né? Ela, eu sou da Polônia, né? Acho que é isso, né? Eu sou polonesa. Eu falei, lascou agora, né? Se ela só entender isso, como é que eu vou? Não tenho nem noção de... Daí ela falou, pero hablo espanhol. Eu falei, nossa, aí facilitou tudo. Eu falei, a chuva tá vindo, não sei o quê. E é a Babsi, né? Conheço ela, é uma pessoa fantástica. Ela estava percorrendo já fazia 1 ano e meio a Europa, com uma barraquinha nas costas. E cada lugar que ela chegava, ela conseguia um emprego de camareira, dormia na praça, às vezes dentro da barraca, coisa que é muito comum por lá, né? Aqui não é tanto. E estava viajando, ela ia caminhando de uma cidade para outra. Só que a tempestade ia ser muito, mas muito, muito forte. Começou a chover muito forte. Eu falei, onde é que você vai ficar? Ela falou, vou ficar aqui na rua, aqui embaixo, tentar achar um lugar. Eu falei, no meu hostel lá, eu peguei um quarto, se quiser, você pode ir junto. Né? Acabei eu dormindo no chão, ela na cama, né? Bom cavaleiro que sou. E, cara, a preocupação dela era uma só, né? Eu lembro até hoje, ela falou assim, olha, eu tô indo com você, mas não significa que vai acontecer alguma coisa. Eu falei, calma, eu tô fazendo uma peregrinação, também não tô pensando nisso, olha só, né? A gente sempre tem que criar um ambiente que a pessoa se sente segura. Eu até falei, se você quiser, você fica na cama, eu fico dentro do banheiro, do outro lado, tudo tranquilo. E aí ela dormiu lá. E aí no outro dia, a minha diária venceu, eu teria que dormir, então, lá na gruta. Fui lá, peguei meu colchãozinho, né? Fiquei na gruta, daí eu coloquei na gruta e fiquei lá. Daí, de repente, eu senti uns negocinhos caminhando por mim, tinha tipo uns caranguejinhos, assim, cara, que noite louca é essa, né? Vai ser. Aí, de repente, eu vi uma manchinha vermelha, porque a Babsi era ruiva, né? Correndo na areia e tal, e chegou lá todo ofegante, viu?
eu tô indo para Camarinhas, que era do outro lado da Baía de Muxa. Tô indo para Camarinhas, se tu quiser, você pode passar uns 2, 3 dias lá. Porque eu vou ficar na casa de uns amigos meus que são finlandeses. Olha só que loucura. E a gente foi pegando carona até lá, gente, caminhando, sabe? A gente pegava a montanha, subia, pedia carona na rua, o cara levava a gente mais um pouco, tal. Foi uma experiência muito louca. Aí eu achei que era amigo dela, assim, de muito tempo. Pô, vai ficar na casa deles, né? Não. Ela tinha conhecido esses finlandeses por um site que, não sei se vocês conhecem, chamado Couchsurfing. Que são pessoas que disponibilizam um sofá da casa delas para você passar uma noite. Na Europa é muito comum, aqui no Brasil também tinha. Eu até entrei, mas o que tinha de chileno pedindo para passar, eu morava perto do semáforo, né? Então, tinha muito chileno pedindo para esses caras que fazem essas aprovações. Eu falei, não, acho que não é o caso. E ela tinha conhecido os caras, assim, nem conhecia os caras. O que aconteceu? Chegamos lá, eles deram a chave da casa para mim e para ela, falaram, vocês podem ficar 2, 3 dias aí, tem comida na geladeira, quando for embora você coloca a chave embaixo do tapete e leva o cachorro para passear 2 vezes por dia. Cara, a gente nunca tinha visto eles, então é louco a gente pensar, por exemplo, no Brasil, não sei se daria certo, entendeu? Nesse nível, assim. E foi muito legal, porque eu conheci toda uma região que eu não iria conhecer, quer dizer, a viagem toda se iniciou por ali, daí eu fui embora. Então, quer dizer, eu consegui talvez extrapolar, né, a velhice e a morte, que foi fazer algo depois que eu achei que já estava para morrer. Então, quando a gente aplica também essas fases dentro do nosso dia a dia, a gente pode fazer isso com tudo. Não necessariamente com a nossa vida toda, mas com, talvez, a nossa semana toda. E aqui é engraçado que quanto mais você diminui, melhor fica. Vocês entenderam? Mas eu não vou trabalhar o ciclo de uma semana, eu quero trabalhar o ciclo de 3 dias, do que eu vou fazer, e isso aqui vai acabar. Mas eu vou diminuir ainda mais para um dia. Eu vou diminuir agora para 1 hora do meu dia. Eu vou diminuir agora para agora. O que está nascendo, o que eu estou sentindo essa insatisfação da adolescência, o que realmente está maduro dentro de mim e o que está pronto para ir. Vocês entenderam? Exercitar essas 4 coisas. Isso é fugir de todo esse caminho. Né? Então, é fácil? Não. Provavelmente é uma das coisas mais difíceis que a gente vai fazer, porque toda hora a gente quer fugir, né? Quando o assunto se torna muito complexo, a gente tende a fugir. Ainda mais se ele cutuca a gente. Aí parece que é pior ainda. Mas a gente sempre tem que estar consciente, né, que nós estamos passando por essas fases do caminho a todo momento. Que elas vão ser macro, médias e principalmente micro. Deve ter coisas agora na cabeça de vocês que vocês estão falando, nossa, estou despertando para isso, ou seja, estou nascendo, não tinha consciência. Ah, mas isso não tá legal, estou insatisfeito com isso. Vou mudar. Ou, não vou pensar nisso porque eu estou insatisfeito e não quero. Poxa, mas tem coisas também que eu estou fazendo muito bem, né? Mas isso aqui, ó, já está pronto para partir, está pronto para ir. Não queria que esse sentimento me acompanhasse para frente, né? Então, quer dizer, é uma estrada muito bacana de se seguir. E basicamente a palavra é essa: consciência da fase atual que você está, de todos os caminhos que você está percorrendo. Porque quando o caminho não é físico é pior. Por quê? Porque eu estou trilhando vários caminhos dentro da minha jornada. O ser humano não consegue se fixar em um só. Porque eu tenho o meu caminho espiritual, tenho o meu caminho pessoal, tenho o meu caminho com os relacionamentos que eu tenho com os amigos, com o cônjuge, com esposa, esposo, namorado, namorada. Tenho os meus caminhos que eu faço com os meus amigos, das minhas amizades. Tenho a minha parte profissional, financeira. Quer dizer, eu estou trilhando vários caminhos ao mesmo tempo dentro de uma jornada. E às vezes eu não tenho referência de onde eu quero chegar. Então, para onde eu vou? Será que todos os caminhos estão convergindo na mesma coisa? Será que eles estão alinhados com aquilo que eu penso? Ou será que simplesmente eu me pego assim, perambulando por um caminho que eu nem sei de quem é? E lembrem que, assim como na trilha, é necessário ter autorização para entrar em algumas propriedades, né? Porque é o mínimo que a gente pode fazer. Pararam para pensar nisso? Às vezes a gente vai lá e cria toda uma história na nossa cabeça de como a nossa vida vai ser com uma outra pessoa, né? Seja no trabalho, seja em todas as coisas que a gente já falou. E a gente não sabe se a pessoa também está disposta a fazer isso. E aí, quando dá errado, você se frustra e a pessoa fala, calma, mas eu nem sabia das suas intenções. Então, é importante também informar suas intenções para os outros.
Mas principalmente quando a gente chega na velhice, a gente tem uma riqueza que ninguém vai tirar da gente. Qual é? Qual é, gente? Me digam. A experiência, as memórias. Principalmente, né? Quando talvez lá na Bíblia a gente escutava algumas vezes dizendo assim, haverá um dia que ninguém irá te retirar, né? Provavelmente seja isso. A lembrança do que realmente marcou, né? Hoje eu vi um post, um history muito bonito, o cara falando assim, o que você acha do Elon Musk, do Steve Jobs, todos esses caras e tal. O cara tá fazendo um projeto para mandar todo mundo lá para a Lua, os foguetes e tudo mais. E ele tirou uma foto do filho dele e falou assim, não existe projeto mais perfeito do que esse. Eu fiquei pensando, pô, é verdade, de todos os projetos que eu vou realizar, para mim, tá? O mais bonito ainda sempre vai ser o Miguel. E eu espero que eu tenha outro filho daqui a algum tempo, porque eu estou carente de projetos novos. Aquele ali daqui a pouco já se encaminha e não vai precisar mais que eu fique tensionando o arco, né? A flecha vai ser disparada e ele que vai ter que saber aonde ele quer atingir. Então, quais são os projetos que realmente eu quero fazer na minha vida? Será que ser grande, assim, ter meu nome na história e tudo mais, vale a pena? Talvez o seu nome em uma única história, que é a história do seu filho, dos seus amigos, das pessoas que convivem com você também seja bastante. Porque às vezes as pessoas têm o nome gravado na história, mas não é tão bom, né? Tipo Hitler. É um nome que está marcado na história, mas eu não gostaria de ter nada parecido, semelhante com ele. Então, são essas coisas que a gente tem que lembrar também. Marcar a história e marcar a humanidade nem sempre eu preciso fazer algo muito grande. Às vezes eu digo isso e eu vejo muito pelo meu pai e pela minha mãe. Eles são as pessoas que marcaram a minha vida para sempre pelas coisas que eles fizeram. Eu até, talvez, se eu pudesse falar uma coisa da minha mãe assim, pô, você podia ter sido um pouquinho mais rígida comigo, tensionado o arco um pouquinho mais para me disparar mais longe. Né? Mas, assim, dentro do que ela podia, ela pegou toda a força que ela tinha, tensionou aquele arco e lançou a flecha. Né? E essa flecha está rumando aí, tentando saber para onde vai. Então, consciência é a palavra-chave. E sim, a maior lembrança, a maior riqueza que vai ser as nossas lembranças. Tanto é que talvez a tristeza para alguém em pensar na velhice hoje não seja nem morrer. Tá parando para pensar nisso? Quando eu pergunto assim, quando for velhinho, cara, puta, mas será que eu vou lembrar de tudo? Será que eu não... Né? Você ter, às vezes, um quadro assim que você esqueça de quem você é, dos seus filhos e tudo mais. Porque daí parece que a própria vida se desfaz, né? Porque a gente tem que existir para alguém para se sentir vivo. Já pararam para pensar nisso? O que nos dá medo da morte é que nós vamos deixar de existir para os outros. Porque a gente não vai saber o que elas... Não vai poder ver as pessoas. Né? É doido. A gente é assim, porque a gente quer ser lembrado. A gente precisa, para se sentir vivo, ter propósito, e esse propósito precisa estar alinhado à existência para alguém. Olha que doideira. É por aí. Então, eu vou trazer um vídeo para vocês. Eu espero que a gente possa ter, na nossa velhice, coisas assim para lembrar. E sempre vai ter alguém que vai chegar perto de você e vai fazer você lembrar das melhores histórias da sua vida. Só que para isso você precisa ter vivido boas histórias, né? Lembrem sempre disso. É necessário viver boas histórias para que eu possa lembrar de boas histórias. Porque tem um documentário com o Morgan Freeman lá, Conhecendo Deus, né? Que ele fala assim, um hábito que eu tenho é sempre falar a verdade. Eu busco falar a verdade. Por quê? Porque quando alguém me perguntar alguma coisa, eu não preciso gastar energia inventando a verdade. Eu simplesmente falo aquilo que ocorreu. Então, para ter boas lembranças, eu não preciso fabricar boas lembranças se eu vivi essas boas lembranças. E é isso que a gente está buscando aqui no ANC e também através da iniciativa dos trackers aqui, pelo menos da parte da aventura e também alguma coisa do autoconhecimento, né? Porque subir uma montanha, fazer um desafio, entrar num rapel, fazer a trilha do poder agora, são experiências que eu espero que vocês lembrem. Então, esse videozinho é para escutar com um som um pouquinho mais alto, assim, para ele dar aquela... Sabe aquele... Então, quem puder, aumenta o som um pouquinho aí. Eu estava falando, né? Liberte-se do ciclo, viva uma vida rica de experiência. Lembre, serão sua maior riqueza. Digam se o som dá um ok para ver só se o som tá legal, tá? Mr. President, thank you for choosing the moon. Now approaching our lunar sunrise. Oh, this view is magnificent. This has to be the
proudest day of our lives. Not hungry, huh? Is he eating? Nope. Okay, Commander. Come with me. Stand by for 10-second countdown. Roger, looks great, Houston. Sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. There's a Liftoff. We have liftoff. Pessoal, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu confesso assim que, nossa, isso foi louco. Não sei se teve o mesmo impacto que teve para mim, mas é aquilo, né? Imagina o cara que pisou na Lua pela primeira vez, as lembranças que ele vai ter, e às vezes o acelerar de um carro vai fazer ele lembrar de tudo, e vai ser isso, você entendeu? Não há algo melhor para se livrar do ciclo do que ser feliz nessa vida e buscar viver isso de forma consciente. E principalmente entender também que o voo do outro é importante. Eu comentei isso até na mudança de lenço, né? Tem muita gente, quando sai a lista dos lenços, fica assim, questionando, mas isso, por que aconteceu aquilo? E eu percebo que as pessoas que estão melhor preparadas são aquelas que falam, cara, você viu quem que vai se tornar, vai receber o lenço de panda? Aquele cara lá, meu, nossa, que massa, ele se dedicou, ele perdeu peso para fazer o rapel, ele correu, ele começou a conversar com todo mundo, não sei o que, o cara vai virar corvo, olha só que bacana, ele tá continuando. E geralmente as pessoas falam, nossa, por quê? Agora? Tá faltando coisa, não sei o que e tal. Então a gente tem que pensar nisso também, tá? Principalmente entender que o voo do outro também é importante e que a gente não precisa se preocupar com o caminho dos outros, a gente se preocupa com o nosso. Se a gente conseguir entender todos esses ciclos que estão ali, né, ligados a isso, e ser consciente desse caminho, a gente está preparado talvez para um caminho mais iluminado, um caminho mais desperto. Lembra que a palavra Buda significa uma única coisa, o desperto. Não está dizendo o iluminado, está dizendo o desperto, aquele que está desperto para tudo que ocorre. Então, já que às vezes eu não consigo ser desperto para toda a minha vida, que nós possamos então ser despertos a partir de agora, para com isso a gente possa colecionar boas lembranças, né? Boas vivências com os amigos, com tudo mais. E aí quando a gente vê talvez um comercial de TV, ou quando os nossos netos chamarem a gente para dar uma volta, sei lá, de carro voador, não sei como é que vai ser, né? Daqui a 30, 40 anos, ou quando nos pagarem uma viagem para a Lua de turismo, a Trekkers Space, né? Ou Star Trek, não sei como é que vai chamar, a gente vai ver. Então, com isso a gente possa realmente, né, ter história para contar e tal. E tem os vovozinhos aí dos 80 anos que estão dando show em muita gente, né? Não esqueçam disso, né? A gente tem aí o pai da Gisele, que eu adoro comentar, né? Se a gente chegar com aquela vitalidade, já tá ótimo, né? E eu quero ver vocês aí com os 80 anos pulando de bungee jump, fazendo uns negócios doidos aí, tá? Mas para isso a gente tem que estar com um corpo legal. Então não esquecer que também isso é super importante. Até se não me engano era Sócrates que dizia, né? Que é uma vergonha para qualquer cidadão não ter cuidado com a sua forma física. Não ter cuidado com a sua saúde física. Sócrates, se não me engano, que disse isso. Olá, sei lá, 3.000, 4.000 anos atrás. Então, quer dizer, não é de hoje que a gente, né, tem que ter esse cuidado. A gente, às vezes, se prepara muito bem intelectualmente, mas não se prepara bem fisicamente. Outros dão muita ênfase para um caminho físico, mas não para o espiritual. Lembra? Caminho do meio, equilíbrio. Tá bom? Caríssimos, considerações a fazer? Coisas que vocês queiram falar? O que acharam da aula? Algum comentário que vocês queiram deixar para o pessoal que vai assistir, principalmente gravado? Não? Nada? Niente? Dom, gostei de tudo.
E eu queria fazer uma pergunta para ti a respeito desses azulejos que tem no fundo. Tá. Você fez eles para o teu filho, eu vi que falta alguns. Qual que é a história desse azulejo? Porque eu olho para eles e eu tenho vontade de saber. Ah, da raposa? Esse que tá atrás aqui, você está falando? Esse ali, né? Esse mesmo, esse mesmo. Então, quando eu decidi que nós seríamos raposas, foi muito por conta disso, né? Eu sabia que o Miguel vinha. E eu precisava criar uma iniciativa no mundo que tornasse esse mundo um pouco melhor. Com mais propósito, porque seria triste, né? As pessoas falam, eu tenho medo de trazer uma criança para o mundo e tal, aquela balela toda, história, né? Por causa disso, daquilo e tal. E eu falei, bom, eu posso criar um mundo novo a partir das minhas inquietações que eu tenho quanto ao que o Miguel vai encontrar. Então eu sei que se o mundo todo tiver talvez errado, mas principalmente meu propósito com a Trackers ele avançar e continuar, eu sei que pelo menos ele vai ter um círculo de amigos que vai fazer com que esse mundo seja o melhor para ele. Talvez seja a minha inquietação ali como o pai do Buda, em deixar algo melhor para ele, mas eu principalmente não quero maquiar a realidade. Eu quero que ele entenda que também ele pode mudar a realidade que está em volta dele e tudo mais, né? E eu nunca parei muito para pensar por que os azulejos caem ou não, mas eu acho que é um pouco disso, sabe? É o processo da vida. Coisas que eu tenho que corrigir, e daí talvez fique dias ali sem aquele azulejo cair. Então, quer dizer, talvez quando um cai, eu tenho que prestar atenção lá e colocar ele na hora, entendeu? Não deixar para dias depois eu poder arrumar isso. Talvez seja um ensinamento que eu tenha que ter com ele e com o Miguel. Talvez seja isso que o Miguel mais precise de mim, entendeu? Que eu corrija com muito carinho, não deixe faltar as coisas que são realmente importantes, né? A cola para fixar ele, o cuidado de limpar. Então, tudo isso é muito doido, mas é o que me representa, né? Eu e ele, no início. Então, é o meu legado, né? Quero que um dia ele se torne a raposa e ele tenha um pequeno príncipe nos braços, né? E que, se possível, não cometa os erros que eu cometi. Eu vou contar sempre toda a minha vida, e tem isso, né? A gente, às vezes, não tem muito contato com a história dos nossos ancestrais. Isso já ajudaria, talvez, de uma maneira danada a gente evoluir, porque a gente prosseguiria e partiria daquele ponto, né? Não cometeria os mesmos erros. Então, também talvez fosse um modo de a gente poder evitar o ciclo de sofrimento, a samsara. E esse azulejo tem significado para mim, né? Às vezes, quando ele não está aqui, que ele está na casa da mãe dele, eu estou longe, eu olho e fico ali admirando e tal, pensando que tudo começou dali, né? E as raposas vão se tornando extintas, né? Porque são muito especiais. Então, são poucas as pessoas que estão lá. Mas, claro, que se eu fosse apontar hoje pessoas para estar nessa posição, eu apontaria. E são essas pessoas que talvez no futuro se tornem as raposas para a próxima geração, né? Quando eu vejo as crianças indo, como o filho da Lia, a filha, muita criança indo, eu acho fantástico. Por quê? Porque significa que não termina aqui. Que se a gente fizer pelo menos o nosso básico, isso vai se perpetuar talvez por mais uma geração, e quem sabe pela outra e pela outra. E aí, isso me deixa feliz por quê? Porque eu sei que algo meu que eu deixei no mundo vai continuar existindo. Além do Miguel, que é o propósito, que é exatamente essa questão de tornar o mundo melhor. Então, um pouco do significado é exatamente esse, né? Para que eu nunca esqueça qual é a minha missão com os meus pequenos príncipes e princesas, e principalmente lembrar da minha responsabilidade de cuidar dele. Só que vocês percebem que a raposa está dormindo, né? No estado de paz, tranquilidade, quer dizer, está tudo resolvido. É o momento que dá para descansar. Então é isso. Não sei se consegui explicar bem. É meio confuso porque se trata de sentimentos mais profundos, então às vezes fica meio esquisito, né? Mas é isso daí. Acho que tomara que tenha conseguido entender. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Comentem, porque as pessoas falam que é muito legal quando vocês comentem, elas vão assistir porque elas conseguem entender o que isso impactou em vocês, né? Então, quem quiser, comente sempre. Então, acho que hoje nós terminamos. Vai, Lia. Você está apertando o botão para falar? Você quer falar ou não? Não, só é muito legal a história do Buda, né? Ter um pouco mais de
entendimento de como que ele despertou. Eu não conhecia, assim, esses detalhes todos e acho que faz muito sentido nessa parte da gente estar muito consciente em tudo que a gente está fazendo, né? Bem na linha do que fala lá o Poder do Agora. E você falou que as pessoas que mais acrescentam, talvez, são aquelas as mais incomodadas, ou as que mais apontam, assim, o que foi ruim, o que teve de difícil, as que tornam o seu dia mais difícil são aquelas com as quais você mais aprende. E eu sempre brinco que a Maria veio para me tornar uma pessoa mais humilde. Porque o Pedro e eu, a gente tem uma ligação tão forte, assim, que a gente super se entende. Eu olho para ele, já entendeu, ele já tá pedindo. Sim. E a Maria veio o oposto disso. E daí veio para me colocar no meu lugar e ver o quanto que a gente tem que crescer para tentar ensinar para eles como que a vida é e apresentar para eles esse mundo, né? Esse mundo sem maquiagem, mas o mundo que você pode construir. Então é isso, eu gostei bastante da aula. Obrigado, Lia. E criança é assim mesmo. Ainda mais que a gente já sabe dessa história dos meninos ficarem um tempo com a mãe, com o pai, depois isso se altera. Então é muito legal porque a natureza, de alguma forma, já criou um mecanismo para que a gente pudesse deixar nossa parcela de contribuição, né, dentro de cada um. E é fantástico porque quando o menino está se tornando um homem, ele vai para o pai. E acabou. E a menina, quando vai se tornar uma mulher, ela vai para a mãe. E no início é o contrário. Olha só, ela é perfeita até nisso, né, a natureza. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou subir a aula logo que a gente terminar, acredito. Vou deixar lá, subindo lá. Aí dá para vocês reassistirem e tudo mais, né? E eu fiquei muito feliz de compartilhar isso com vocês hoje. Claro que são coisas que são bem pessoais sobre as reflexões que eu já vivi no caminho. Eu não tenho uma vivência tão grande, talvez, como de outras pessoas aqui. Mas o que eu pude viver, eu posso compartilhar, né? Graças a Deus, tem essa possibilidade. Então, boa noite para vocês. A gente se vê na sexta que vem, tá? E até logo. Um bom caminho para vocês. Até mais.